Olá, muito bom dia, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor Estevão Bezerra, pastor presidente nas Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, em todo o território nacional, Lisboa, Portugal, e temos o prazer de iniciarmos mais uma edição da Escola Bíblica Dominical Online, um projeto desta igreja em parceria com a editora Betel. Sejam todos uma vez mais bem-vindos. Começa agora mais uma lição da nossa revista do segundo trimestre da nossa escola dominical. Eu tenho aqui em minhas mãos esse exemplar maravilhoso. E nesse segundo trimestre estamos falando sobre um grande personagem, Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. O número dessa edição é a de 139 da editora Betel. E nesta lição que temos, contamos com a autoria e comentário do querido presidente bispo Samuel Ferreira, ele que é pastor presidente vitalício na Assembleia de Deus no Brás e também presidente da nossa linda convenção CONAMAD, Convenção de Ministros de Ministério de Madureira em todo o território nacional e em todo também mundo. Ele tem sido bênção para a nossa vida e tem nos disponibilizado este importante material para o nosso enriquecimento de conhecimento bíblico e também de enriquecimento espiritual. Hoje nós estudaremos a lição de número 4, que traz por título O Poder das Palavras, pedras que edificam e não ferem. Vamos conhecer o nosso motivo de oração que o nosso autor nos apresenta hoje. Então vamos lá. Oremos para que nossas palavras sejam sempre instrumentos de edificação e de graça. Tomando conhecimento do nosso motivo, eu te convido agora para orarmos e falarmos com Deus. Querido Deus e Pai, querido Espírito Santo, nós levantamos as nossas vozes na manhã deste domingo e rogamos a Tua doce presença. Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada pessoa que nos acompanha agora de diversos lugares ao redor do mundo. Pai, nós oramos também para que em nossas palavras estejam o poder de gerar vida e não morte. Senhor, nós oramos agora para que as nossas palavras, elas sejam palavras de edificação e de restauração. Pai, sendo assim, faze-nos instrumentos para a Tua glória e a manifestação da Tua graça. Pai, é a nossa oração em o nome de Jesus, e você que pode, diga amém. E conhecendo o nosso texto áureo de hoje, lição de número 4, vamos ler o que está em Neemias, capítulo de número 4, versículos de número 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Uma verdade aplicada que o nosso autor nos apresenta é essa: diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos em Deus. Conheça agora os 3 objetivos da nossa lição. Em primeiro lugar, reconhecer que as palavras podem ferir o outro. Segundo, saber lidar com as injúrias. E em terceiro, ressaltar que os servos de Deus vencem com trabalho e fé. Esses foram os 3 objetivos da nossa lição e seremos fiéis a ele. Como texto de referência, nós temos aqui Neemias capítulo de número 4, versículos 1
2, 4 e 5. E você pode ler na sua Bíblia do culto. Eu tenho em minha mão um exemplar dessa linda Bíblia, a Bíblia oficial do Ministério de Madureira, que você também pode adquirir. Ao final desta aula, deixe nos comentários e nós enviaremos todas as informações necessárias. Vamos? Estão todos prontos e preparados? Começa agora a nossa lição de número 4. Vejamos o que o nosso autor vai nos dizer no tópico de número 1. Morte e vida estão no poder da língua. Hoje nós falaremos sobre o importante poder e eficácia que existe em nossa língua, no poder da fala. Uma das formas mais úteis que temos de comunicação é a verbalização, é o poder da fala. Hoje o ser humano e toda a sociedade, eles têm a plena capacidade de se comunicarem também pela fala. Porém, quando olhamos para a Bíblia, vemos que este importante instrumento de comunicação, ele pode gerar vida ou ele pode gerar morte. Ele pode gerar bênção ou maldição. Então fique atento, porque a nossa lição de hoje vai falar num preciso momento em que Neemias teve que lidar com o poder contrário da fala. Pelo poder da verbalização, pessoas tentaram desanimar todo o projeto da reconstrução dos muros. Vejamos o que nos diz o autor na introdução do tópico de número 1. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, verso 21, que morte e vida estão no poder da língua. O texto de referência nos aponta para o Antigo Testamento, que o poder da vida e da morte estão na língua. Mas será que temos alguma referência igual modo no Novo Testamento? Claro, vamos para a carta de Tiago, em seu capítulo 3, versículo de número 10. Tiago nos afirma que da boca procede a bênção e a maldição. Portanto, palavras mal colocadas podem provocar feridas profundas naqueles que ouvem. Então, aprendemos aqui que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a referência sobre o poder das palavras, elas estão inseridas de igual modo. As palavras revelam o que temos no coração. Você talvez que esteja me ouvindo já ouviu a seguinte expressão: a boca fala do que o coração está cheio. Não, isto não é um ditado somente popular. Esta é a máxima da expressão do próprio Cristo, quando falava acerca dos fariseus e da sua blasfêmia. Vejamos o que nos diz Mateus capítulo 12, versículo de número 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, nós entendemos que as palavras que soltamos revelam todo o conteúdo do nosso coração. Isso significa que é incoerente um verdadeiro cristão, um verdadeiro convertido em Cristo, que tem amor de Deus na vida, viver uma vida de mentira, viver murmurando, blasfemando ou amaldiçoando alguém. Você precisa entender que agora, sendo uma nova criatura em Jesus, esta nova versão de você mesmo, elas têm que estar condizente com aquilo que você fala. O seu coração sendo transformado deve também transformar toda a sua fala. Nós conhecemos o que são palavras torpes ou vulgo palavrões. Um verdadeiro dialeto que não deve fazer parte da vivência do cristão nascido em Cristo Jesus. Portanto, é melhor nós ponderarmos nossas palavras,
para que elas estejam de acordo com a nova característica que temos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o nosso personagem principal da lição, Neemias, nós vemos que ele enfrenta uma oposição, e a oposição que ele enfrenta é verbalizada. Quando Sambalate, Tobias e Gesem estão insatisfeitos com a chegada de Neemias, vejamos que o fato de que muito lhes desagradou, então eles disseram: quanto à obra deste muro, ele não vai se sustentar. Eles agora começam a liberar palavras contrárias às ações que Neemias está empenhando. Mais do que isso, eles começam agora a caluniar, a difamar a vida de Neemias. Como? Acusando ele de um ato de rebelião contra o próprio rei Artaxerxes, o que é mentira, porque Neemias estava devidamente autorizado por este rei para esta obra de reconstrução. Portanto, palavras de mentira, palavras de calúnia, injúrias, elas sempre aparecerão em cenários de reconstrução. As palavras, elas têm poder para matar ou para ressuscitar sonhos. Vejamos o que nos diz a lição no tópico 1.2. Depois de 40 dias espiando a terra de Canaã, os espias apresentaram um relatório pessimista aos filhos de Israel. Quando nós olhamos para Números, encontramos essa linda história. Eles prestes a conquistar a terra de Canaã, 10 dos espias que foram, voltam com um relatório pessimista. Mas que, quando soltaram esse relatório, diz o texto, derreteram o coração de todo o povo. Observe como as palavras têm poder, a ponto de derreter. É claro, isto é uma força de expressão usada na literatura. O derreter o coração é o mesmo que dizer que desanimar o povo, desincentivar o povo, frustrar a expectativa do povo. Voltaram com os frutos, mas as suas palavras desanimaram todo o povo de conquistar. E isto fez com que o povo derretesse o coração. Que Deus nos livre esta manhã de sermos pessoas que têm o poder para derreter o coração de alguém pela força das nossas palavras. Que ao contrário disso, você, eu, nós sejamos os maiores incentivadores acerca do projeto de Deus na vida de alguém. Observe agora que quando Neemias, ele tem esta oposição, ele precisa se levantar com uma voz muito maior. Um grande revolucionário presente em nossos tempos, na verdade, que marca a nossa história, foi Martin Luther King. Martin Luther King, uma vez ele disse: o que me preocupa não é as vozes dos maus, mas sim o silêncio dos bons. O que ele queria dizer é que nunca a voz de alguém bom deve ser suprimida pela voz de alguém que é mau. Por isso, Neemias, ele agora levanta a sua voz para animar todo o povo. Voltando agora para esta nossa personagem, Neemias, ele não profetizou, ele não falou acerca de visão alguma ou de sonho aos judeus. Na verdade, não há sequer nenhuma passagem de Neemias que relate um momento em que Deus fala com ele enquanto ele está reconstruindo o muro. Porém, Neemias tinha claro a missão que ele estava proposto a fazer. Não precisou Deus levantar nenhum profeta, não precisou Deus enviar qualquer mensageiro, porque a mensagem estava clara no coração deste reconstrutor. Portanto, Neemias agora se levanta para incentivar todo o povo
As suas palavras foram de ânimo, palavras de fé e de encorajamento em Deus, mesmo diante das falas mentirosas de seus opositores. Quando nós vemos isto, eles são insistentes. Sabe por quê? 5 vezes, diz o texto, que por 5 vezes tentaram desanimar Neemias com palavras caluniosas, mas em todas elas ele se manteve firme, dando sempre a mesma resposta. O nosso adversário pode mudar a estratégia, mas nunca você deve mudar o seu posicionamento. Ele pode atingir você de um lado, semana que vem de outro, no próximo mês inventar algo novo, mas a sua resposta com relação ao seu caráter deve sempre se manter o mesmo, porque assim nós entenderemos a firmeza de Deus que existe dentro do seu coração. Chegamos agora ao tópico de número 2, superando ataques verbais. Vejamos como Neemias foi capaz de superar toda esta situação. Porque, sejamos sinceros aqui, querido aluno, querida aluna, que nos acompanha na manhã deste domingo. Como é difícil lidarmos com palavras mentirosas ao nosso respeito. Mas vamos aprender com Neemias como superar esses ataques verbais. Estão prontos? A Bíblia traz muitas passagens em que os filhos de Deus tiveram que lidar com fortes oposições, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Relatos de milagres e fé acontecem em meio às guerras e problemas familiares, crises econômicas, perdas ou outras situações. Vejamos alguns exemplos. Davi enfrentou oposição na família. Davi é um jovem na casa de Jessé, tendo seus irmãos com habilidade militar, e Davi agora enfrenta a oposição dentro da sua família. Davi não tinha sequer capacidade de ser quem ele foi em toda a sua história. Tudo isso por causa da oposição familiar. Vejamos um exemplo clássico na vida deste personagem como exemplo. Davi, quando foi orientado pelo seu pai a trazer relatos da guerra que havia sido travada entre o povo de Israel e os filisteus, ele foi enviado a trazer notícia pela boca de seus irmãos e levar para eles suprimentos como alimentos. Mas quando ele chega no campo de batalha, o seu irmão Eliabe o repreende com uma palavra desanimadora. Vejamos o que ele diz para Davi. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? E o que fazes aqui? Olha só que desanimador para Davi ter que receber essas boas-vindas de seu irmão. Ele com alimento para o seu irmão, tendo que receber esta palavra desanimadora. Como que dizendo, aqui não é o seu lugar. Davi não se detém em Eliabe, ele segue mais à frente e encontra o seu segundo irmão, que o refere da mesma maneira. Mas Davi não desanima. Davi ele entende que a missão que foi lhe dada e confiada pelo pai deve ser cumprida mesmo diante da oposição. Você vai entender que mesmo recebendo palavras contrárias, Davi, ele cumpre o seu propósito entregando os alimentos e suprimentos para seus irmãos. É isso. Quando a missão é clara na sua mente e no seu coração, a palavra desanimadora não pode te atingir, mas você deve permanecer firme neste propósito. Vamos prosseguir aqui? Vejamos o exemplo de José, o filho querido na casa de Jacó ou de Israel, como você preferir. José ele enfrenta a calúnia e o descaso de sua família, a saber, seus irmãos. José ele chega a ser vendido pelos seus irmãos. No Egito, José ele tem uma séria acusação de estupro por parte da esposa daquele que o comprou, Potifar. José ele é encarcerado indevidamente, injustamente. Olha o nível da calúnia que este jovem
ele enfrenta. José, ele agora é preso injustamente por causa da infâmia, calúnia e mentira que ele está vivendo. Mas ele também tem claro em sua mente quem Deus o projetou para ser. José, ao longo de toda a sua história, enfrentando essas adversidades e oposições, ele mantém vivo o sonho dentro do seu coração. E foi numa dessas que ele agora salta desta situação para o governo de toda a terra do Egito. Quando o sonho é claro na nossa mente, a palavra contrária não tem força para apagar o projeto de Deus em nossa vida. Vejamos em último lugar, como exemplo de oposições verbais, vemos Isaac. Isaac é alguém que foi afrontado pelos pastores da cidade ou da terra de Gerar. Quando Isaac ele chega peregrinando nessa terra, ele abre 3 fontes de águas. E em todas essas fontes de águas, os seus pastores enfrentam oposições dos pastores de Gerar. E eles reclamam a água, brigam pelo poço, voltam a contender pela água. E isso tudo Isaac tem que lidar. Irmãos, nós estamos aqui diante de vários exemplos. E talvez você hoje poderia estar contando a sua própria história. Eu tenho certeza que você, onde você vive, onde você trabalha, conhece ou enfrenta alguma oposição, seja ela declarada ou não declarada. Mas aqui hoje, pelo poder do nome de Jesus, eu quero ser uma voz incentivadora. Não desanime, não volte atrás, não pare a sua caminhada. Confie no que Deus colocou em suas mãos e em seu coração. Seja maior do que essas vozes opositoras neste ambiente que você está vivendo. Você pode dizer amém por esta palavra? A lição de hoje, ela está repleta e muito boa. E é um prazer estar com você aqui na nossa escola bíblica. Se você sente que Deus está falando com você, não deixe de clicar agora em gosto nesta aula. Isso é muito importante para que a nossa plataforma entenda o conteúdo que está sendo gerado aqui e possa, mais uma vez, disseminar esta palavra entre todos os que nós temos aqui ao alcance. Chegamos agora no tópico de número 3. Estamos falando sobre o poder das palavras. Enfrentamos adversidades também em modo da fala. Pessoas que poderiam gerar vida, preferem gerar morte pelo poder da fala. Mas quando olhamos agora, chegamos no capítulo, no tópico de número 3 da nossa lição, e vejamos agora como Neemias ele foi caluniado por seus opositores. À medida que os muros de Jerusalém começavam a se levantar, vozes também se levantavam, vozes de calúnia, zombaria e ameaça. Os inimigos não suportavam ver o progresso do povo de Deus. E por isso tentaram deter a Neemias por meio de mentiras, difamações e ataques verbais. No entanto, ele manteve firme, discernindo que o verdadeiro alvo não era apenas ele, mas o propósito divino que estava sendo cumprido. Neemias tem agora, diante desse cenário, uma reação assertiva. Sambalate e seus comparsas zombavam de Neemias constantemente, a ponto de dizer que um simples animal como uma raposa seria suficiente para derribar todo o projeto de construção. Eles chegaram a dizer que Neemias estavam promovendo uma rebelião contra o reinado de Artaxerxes.
Neemias e os judeus suportaram outros insultos, suportaram também e foram menosprezados em seus trabalhos. Neemias, todavia, sabia quem Deus era para ele. Neemias, ele entendia que esses ataques não passavam de estratégias malignas para desanimar todo o projeto de reconstrução. Neemias, de fato, reconhecia as suas limitações, mas também reconhecia a sua capacidade e a sua força. Por isso, Neemias, ele ignora. Eu quero que você preste atenção nisso daqui. Neemias ignora todo o ataque. Neemias não envia resposta ao ataque, porque ele sabia que isto era uma distração para que ele parasse toda a obra. Você vai observar que uma das respostas de Neemias é esta: porque eu pararia a obra indo até vocês. Neemias teve o discernimento de que a intenção de Sanbalate e Tobias era atingir a Neemias para que assim fosse atingido o muro em que estava sendo reconstruído. Entenda, os inimigos de Neemias sabiam que não poderiam lidar contra o que Deus estava fazendo. Sanbalate entendia que a pior coisa é contender contra o querer de Deus. Portanto, Sanbalate, ele, sabendo que não pode parar a obra, ele vai tentar parar o obreiro. Sabendo que ele não vai destruir o que Deus está querendo fazer, ele vai tentar parar quem Deus está usando para fazer. Entenda, o inimigo sabe que ele não conseguirá destruir o ideal de família, porque família é um projeto de Deus. Satanás sabe que não conseguirá destruir o casamento, porque casamento é uma instituição de Deus para a nossa vida. Portanto, se ele não para o que Deus ele fez, ele vai tentar parar quem está envolvido neste projeto. Então, ele vai enviar estratégias contra o esposo para que traga o divórcio para dentro de casa. Ele vai tentar atingir o filho para que traga dissensão no meio da família. Mas eu quero declarar no nome de Jesus nesta manhã que todas as artimanhas de Satanás contra o projeto ou o projetador, o projetista de Deus, não será atingido em seu alvo, porque a mão de Deus trará livramento para você. Então vejamos que a reação assertiva de Neemias é ignorar. Irmão, ignore esta manhã. Ignore todas as acusações contra você, porque Deus conhece e sabe quem você é, e isso é suficiente. Chegamos ao ponto 2 do tópico 3, que vai nos dizer o posicionamento firme de Neemias. Sanbalate, Tobias e Gesem fizeram de tudo para tumultuar o trabalho em Jerusalém, inclusive os acusando de uma possível revolta e acusando Neemias de autoproclamar-se rei do povo. Por 5 vezes, só que por 5 vezes Neemias responde a mesma coisa: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra. Veja essa resposta: de modo que eu não poderei descer. A lição aqui é clara: não perca tempo e nem desperdice energia com quem quer o seu mal. Não tente se explicar ou dar satisfação a essas pessoas. Mantenha-se ocupado fazendo o que Deus te mandou fazer. A lição hoje é clara. Aprenda a lidar com estas vozes contrárias e com essas difamações. Entenda quem você é em Deus e mantenha firme, porque Deus te justificará.
A oração de Neemias é a tradução de toda a sua vitória. O livro de Neemias tem 13 capítulos, nos quais nós vemos constantemente este personagem orando. Ele está orando só ou com o povo, à exceção dos capítulos 3, 7, 10 e 12. Exatamente os capítulos em que eu e você encontraremos as maiores oposições de Neemias. Interessante, Neemias ele tem uma vida de oração, seja sozinho ou acompanhado. Mas quando nós não vemos presente ou narrado o motivo de oração, Neemias está enfrentando as suas maiores oposições. Então entenda que a oração constante te blinda de toda situação de acusação. Porque Neemias não orou, talvez entendamos assim: os seus inimigos encontraram uma brecha para tentar atingir o coração deste reconstrutor. Portanto, a oração constante é o sinônimo de nossa maior vitória. A oração é a blindagem necessária contra toda difamação. Que quando a palavra do caluniador, do difamador, chegar na sua casa, que tais palavras te encontre em oração. Que a mentira, quando tentar chegar na sua família, encontre a sua família em oração. Esse é o nosso desejo, que você vença todas estas palavras de maldição, palavras maldizentes, palavras difamatórias, todas elas sejam vencidas pelo poder da oração. Eu ensinei agora que quando deixamos de orar, ficamos expostos aos ataques do mal. Não podemos superar os grandes desafios em nosso caminho sem a oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, querido aluno, querido aluna da nossa Escola Bíblica Dominical online. Nós chegamos agora à conclusão da nossa lição. Vamos, acompanhe agora toda a conclusão da lição de número 4. Precisamos nos revestir de Deus e estarmos alertas aos ataques que visam nos desanimar, sabendo que no poder da palavra está a vida e morte. Devemos abrir nossos lábios para louvar a Deus e ser fonte de bênção para as pessoas à nossa volta. Que Deus use os seus lábios, que Deus use a nossa boca, que Deus use a nossa voz para sermos portadores da bênção do Senhor. Que do seu coração e da sua boca destilem palavras de vida, que ao olhar para qualquer situação que você possa estar enfrentando, você utilize o poder das suas palavras para viver uma verdadeira reviravolta de Deus ou uma continuidade do ambiente de bênção. Não utilize a sua boca para maldizer, para blasfemar, para usar como palavras torpes, mas seja um portador da bênção de Deus para a sua vida. Pedras que ferem, elas jamais terão força para edificar, mas pedras que edificam, elas não terão capacidade de ferir alguém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Foi um prazer estar com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Se inscreva, ative as notificações e deixe o seu gosto na aula de hoje. Será um prazer compartilhar com você toda a nossa revista, todos os domingos, às 9h30 da manhã, horário de Lisboa. Dentro de instantes, acontecerá aqui no nosso templo sede das Assembleias de Deus em Portugal, o culto de celebração com a família. E hoje, um domingo muito especial. Eu tenho o prazer de estar com você ministrando uma palavra de vida e de esperança. Venha estar conosco ou acompanhe aí da sua casa. Fique conosco, a nossa transmissão começa em breve. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Uma ótima semana.